Boa noite, queridos. Que privilégio nosso de estarmos juntos em mais esse Celebrando a Recuperação. E eu tenho aqui conosco o querido dos anjos, que vai continuar o nosso assunto de 2 semanas passadas, e o querido Bruno, que está fazendo acessibilidade para os nossos irmãos e irmãs surdos e surdas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e seja muito bem-vindo à tua casa dos anjos. Prazer, minha querida. Prazer estar aqui, irmãos e irmãs do CR, voltar para a gente seguir a nossa conversa tão calorosa, tão empolgante do nosso último encontro. E é um prazer estar aqui também contigo, Roseni, com o Bruno, com a Aline, mandar um beijão para o Renan, Deus cuide dele, do coração dele. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Se você está conosco pela primeira vez, é o teu primeiro acesso ao Celebrando a Recuperação, seja muito bem-vindo. Esse é um programa para todas as pessoas que querem trabalhar algum trauma, algum mau hábito, alguma compulsão, e tem muito a ver com o tema de hoje. Se você nunca esteve no Celebrando, você chegou na noite certa, ou seja, lá quando você vai ver, se for à tarde, se for à noite, se for de manhã, seja muito bem-vindo. E nós vamos maximizar o nosso tempo hoje, começando logo com o nosso tema, e nos últimos minutos nós vamos ter um tempinho para perguntas e para respostas, tá bom? Então, faça aqui no nosso chat as perguntas e nós vamos chegar, provavelmente, e responder a sua pergunta. Então, mais uma vez, tenhamos todas uma noite muito especial. Para você que já conhece o Celebrando, sinta o cheirinho do nosso chá, pense no nosso lanchinho e pense nos nossos queridos que ficam acolhendo à porta, cada uma que chega, lembrando cada um e cada uma que nós somos filhos e filhas amadas do nosso amado Deus. Amém. Amém, é isso, irmãos e irmãs. Bom, da última vez que eu estive aqui com vocês, nós abrimos a Bíblia e de forma muito gostosa, muito prazerosa, a gente foi trabalhando, ponto a ponto, versículo por versículo, o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ou do Evangelho de Lucas, desculpa, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 25 em diante, que é o texto que trabalha a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que você conhece bastante, e nós estamos trabalhando ou lendo esse texto da perspectiva da hospitalidade, pensando a prática da hospitalidade como um modelo para a nossa espiritualidade em Jesus de Nazaré. Pensando como o Cristo de Deus nos ensina que é somente ao acolher o outro em nós que nós conhecemos amor. Amor próprio, amor
relacional e amor na relação com Deus mesmo. Então, a gente foi trabalhando pontos interpretativos desse texto, detalhes, fomos enriquecendo também uma análise da nossa própria experiência de fé na igreja, com o outro, a partir disso. E, pela generosidade dos irmãos e irmãs, eu volto para dar continuidade. Então, se eu vou dar continuidade, eu preciso dar uma pequena retomada aqui de onde parei. Bom, nós paramos a conversa semana passada apenas no terceiro versículo da parábola, ou seja, no versículo 27 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando Jesus vai introduzir a parábola para esse mestre na lei. Então, digamos que a gente ficou o último encontro apenas na introdução e, graças às ótimas intervenções da Roseni, a gente extraiu muito aprendizado gostoso desse texto. Então, a gente vai partir desse ponto. Olha, Jesus está conversando com um perito na lei, ele explica toda a lógica envolvida na interpretação de uma lei e em como essa interpretação afeta a vida prática, afeta a vida cotidiana. E, então, quando Jesus pergunta para esse perito na lei o que está escrito na lei e como você a lê, foi esse ponto que a gente trabalhou na semana passada, o perito na lei responde da seguinte maneira: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Bom, essa palavra é a resposta do perito na lei a Jesus à pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Nós já explicamos esses detalhes, e aí Jesus pergunta: o que você lê na lei? Como você lê na lei? E o perito na lei respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, versículo 28, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Aí você vai anotar aí, ó, quem estava descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá
e faça o mesmo. Bom, antes de entrar em detalhes da parábola em si, a gente precisa entender que pergunta o perito, ou que resposta o perito na lei deu a Jesus e como Jesus respondeu a essa questão que o perito na lei colocou. Bom, o perito na lei disse assim, olha, para eu herdar a vida eterna, eu tenho que amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Essa é a palavra do perito na lei. Jesus diz, bom, você interpreta bem a tradição. Ou seja, você entendeu bem que as nossas tradições espirituais existem para mobilizar o nosso amor, e não o contrário. Você entendeu bem que as nossas tradições, as nossas linguagens, aquilo que nos ensinaram os nossos antepassados, esses recursos todos existem para que a gente possa manifestar amor. Manifestar amor com toda a intensidade, com todo o entendimento a Deus e ao outro. E aí Jesus diz, então, perito na lei, faça isso e viverá. Aqui eu já quero dar uma primeira indicação pastoral para você. Amor é gesto. Amor é gesto. Amor não é conceito. Amor não é abstração. Amor não é moral. Amor não é controle. Amor não é vigilância, certo? Amor não é juízo contra. Amor é gesto que transborda na direção de um outro a partir de uma experiência de Deus, a partir de uma experiência profunda de Deus. Então, aquele que ama não é aquele que sabe. Aquele que ama para o evangelho é aquele que, ao saber, faz. Ou, ao saber, vive o saber. Ou, ao saber que Deus é amor, a quem eu devo amar com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, com todo o meu coração, ao saber disso, por força dos ensinamentos, por força das tradições, eu transformo esse conhecimento em serviço ao outro. Eu transformo esse conhecimento em gesto, em doação ao outro. Então Jesus diz para o jovem, bom, você conhece, mas você precisa fazer. Você precisa fazer e viver para obter a vida eterna, que é o que eles estão conversando. E a gente já falou sobre o que significa essa vida eterna no outro encontro. Então a questão é, como fazer o amor? Eu acho que essa é uma pergunta importante, assim. A pergunta do seguidor e da seguidora de Jesus não é a pergunta pelo que significa o amor. A pergunta do discípulo e a discípula de Jesus não é qual é a substância do amor. A nossa pergunta é, como fazer o amor? Como materializar, expressar, manifestar Deus que é amor naquelas práticas mais cotidianas, naqueles gestos mais rotineiros. E aí, diga, querida. Pensei numa coisa interessante aqui. O que muitos de nós conhecemos como o que é amor, nas nossas igrejas tradicionais, talvez não era necessariamente o que era amor, né? Porque lá era mais uma questão, né, de, você mencionou aqui, o controle, né? As pessoas tinham que fazer certas coisas para serem amadas, né? O amor era condicional, era a época da que te excluía do rol de membro, a pessoa que pecava ia lá na frente e tinha que se expor. Então, é interessante pensar nessa proposta que Jesus tem colocado sobre o que é o amor, né? Materializar em atos de amor. Gostei disso. Em gestos. Deus é amor porque ele gestualiza o amor no corpo, na história e na vida de Jesus.
Deus não é amor porque ele sabe conceituar esse sentimento, como ninguém sabe. Não, Deus é amor porque ele materializa-se amorosamente na pessoa de Jesus de Nazaré e revela no gesto de Jesus o jeito de amar. Nos gestos, o jeito. Ou seja, o amor ele tem uma ética, minha querida Roseni. Ou seja, o amor ele é mais um como fazer do que um o quê. É aqui outra coisa interessante, olha. A nossa prática religiosa é a prática que fica perguntando o que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é a doutrina, o que é a Bíblia. Nós sempre estamos perguntando o quê, para que uma conceituação monte um conteúdo. Mas a fé de Jesus, que é uma fé simples, experimentada no cotidiano da esperança messiânica, é a seguinte fé, é a fé do faça isso e viverá. É diferente. Ou seja, não é a fé que pergunta pelo como viver. Como viver isso? E aí parece, Roseni, que o sábio, parece que Jesus pega o sábio com esse faça isso. Porque o versículo 19 vai dizer assim, ó, mas ele, querendo justificar-se, certo? Ele querendo justificar-se, provavelmente ele pegou assim, bom, eu sei a interpretação da tradição, mas eu não faço isso, e deve ser por isso que eu não sei o que é a vida eterna. Outra coisa, nós queremos saber o que é a vida eterna? A vida eterna se mensura pela textura do amor prático. Nossa, repete isso aqui. E meu irmão querido, fala isso aí umas 3 vezes. A vida eterna, nós queremos saber o que é vida eterna. Esse sábio aqui também queria. A vida eterna se mensura, se experimenta, se verifica na textura. Assim, ó, a gente pega a vida eterna na textura de um amor prático. Você quer saber se a sua experiência vivencial, se a sua experiência relacional, se a sua experiência religiosa é uma experiência de eternidade, com a eternidade? Pergunte-se pela densidade do amor que essa experiência mobiliza em você. Bom, se você tem uma experiência com Deus e essa experiência e esse acontecimento te mobiliza a amar ainda mais a Deus, a amar ainda mais ao próximo, a amar e a cuidar ainda mais de si, do seu bem viver, certo? Se essa é uma experiência de amor integral, essa é uma experiência com a eternidade. E esse jovem pegou isso, aí ele falou, não, eu agora eu entendi. Porque é que eu não sei o que é a vida eterna? Porque eu não faço a vida eterna. E ele falou, então ele perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Agora você precisa, para aí. Se você tiver um papelzinho na sua mão, se tiver um desenho, um quadro, alguma coisa, para aí agora e anote o movimento da pergunta do perito na lei. O movimento é o seguinte, tá bom, Jesus, eu quero fazer isso daí. Agora o senhor precisa me dizer na direção de quem eu preciso ir, certo? Agora o senhor precisa dizer quem é o meu próximo, para que eu saia daqui e vá na direção dele amar. Essa é a pergunta. Então, já que eu não vivo, então o mestre da lei ele entendeu que Jesus estava dizendo que ele não vivia o que ele acreditava, que ele não fazia o que a tradição ensinou para ele apenas interpretou a partir dos jogos de linguagem da religião rabínica do tempo dele. Ele falou, então eu quero me justificar, tá certo, eu quero me arrepender, eu quero mudar de vida, me diz aí quem é meu próximo. E se você correr o seu olhar até o versículo 37, você sai do 29 e vai até o 37. Até o 36. Jesus diz assim, olha, qual desses 3, sacerdote, levita e samaritano, qual desses 3
foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Veja, o perito na lei perguntando: quem é o meu próximo? Essa pergunta ela está errada. Por isso que Jesus não responde ela. Jesus não responde essa pergunta: quem é o meu próximo? Jesus diz: quem foi o próximo? O que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, a respeito da hospitalidade do Evangelho, a respeito da espiritualidade hospitaleira do Evangelho, é que nós não temos um próximo. Nós somos próximo de alguém. A relação de proximidade que gera a hospitalidade, essa é a sequência, ó. A proximidade gera a hospitalidade e a hospitalidade gera o amor. Mas a experiência de proximidade não é uma propriedade nossa. Não somos nós que temos um próximo. Porque eu quero que você pegue esse movimento. Quando o perito na lei está perguntando, ele tem ele como referência, ele tem a existência dele como a existência nuclear, central, e como uma existência fechada em si mesmo, e aí ele pergunta, na direção de quem eu tenho que ir para amar? Quem é o meu próximo para que eu o ame como a mim mesmo? Jesus não responde isso. Jesus pergunta quem foi o próximo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você não tem um próximo. Você ou é próximo de alguém, ou você se aproxima de alguém, ou você faz o movimento de abandonar essa lógica de uma existência autocentrada, egocentrada, um modelo de existência superegóico, ou você abandona esse modo de pensar, esse modo de interpretar a vida, que faz com que você se considere um núcleo individual, ou você abandona esse jeito, ou você nunca conhecerá o amor. É o que a ética desse texto está dizendo. Ou seja, o amor não é algo que se tem. O amor é algo que se faz. E se faz ao se aproximar do outro. O próximo não é algo que eu tenho, não é uma propriedade do eu, não é uma propriedade do indivíduo. O próximo não é uma existência lá fora que aponta um vetor para mim. Não. A proximidade é uma espiritualidade que faz com que um vetor, saindo de mim, aponte para um outro e me atraia ao outro. É a existência do outro, ao me convocar para ela, ao me atrair para ela, e me ensina o que é esse amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como se ele fosse você. Porque tem um problema aqui. A gente tem essa ideia de que amar ao próximo como se ele fosse você é você ter amor próprio, e aí porque você tem amor próprio, você ama alguém na medida do seu amor próprio. Não, não, não. Não é isso que o Evangelho está falando. O Evangelho está falando é que somente na relação de proximidade com esse outro, como se a sua existência e a existência desse outro fossem uma mesma existência, somente assim se conhece o amor de Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, que é mesmo um amor como se o outro fosse você mesmo. A pergunta do perito na lei indica que ele acredita que a existência dele, isolada da existência do outro, é possível. E a resposta de Jesus indica que não. A resposta de Jesus diz assim, olha, se você não sai daí, desse lugar, individuado, egocentrado, super narcísico, se você não sai daí e vai na direção de alguém,
para construir uma relação de proximidade. Se você não faz esse movimento, você simplesmente não conhece o amor. Porque o amor é amar a um próximo, amar a um outro, como se esse outro fosse você. Ou seja, você é o próximo do amor. É você que se aproxima do outro. É você que se movimenta na direção do outro. É você que busca uma diferença. É você que busca um encontro. E aí, quando você busca essa aproximação, você se faz próximo com o outro. E aí você ama ao próximo como se o outro fosse você. Porque você e o outro agora são uma existência. Uma existência em comum, ao mesmo tempo uma existência plural. Uma existência em comum, ao mesmo tempo uma existência diversa. Então, por que essa pergunta está errada, quem é o meu próximo? Jesus responde, não. Quem foi o próximo? Quem foi o próximo? Existe aqui uma outra pastoral, uma outra prática pastoral para te ajudar a pensar esse texto, que é o seguinte. De quem você se aproxima? Por que você se aproxima? Com que coração você se aproxima das pessoas que você se aproxima? Isso fala mais sobre você do que sobre as pessoas das quais você se aproxima. É isso. O que você está querendo dizer, dos anjos? Eu estou querendo dizer isso, olha. Pensa agora nas suas relações de proximidade e nos seus movimentos de aproximação do outro. E pensa, por que eu me aproximei de fulano de tal? Por que eu me aproximei? As respostas a essa pergunta, elas te darão um bom diagnóstico do seu coração. Se você descobrir que você se aproximou do próximo pela vantagem ABC, se você descobrir que você se aproximou do próximo pelos recursos C, D e E, se você descobriu que você se aproximou do outro para extrair do outro algo para te beneficiar, se você descobrir isso, que todas as suas aproximações visavam algum benefício próprio, você ainda não saiu desse lugar. Você ainda não saiu do lugar do que a Bíblia vai chamar no Antigo Testamento de vaidade. Do que a Bíblia vai chamar de vanglória. Certo? O amor, ele acontece nesse movimento de encontrar o outro e de acolher o outro em si. Aquilo que acontece quando a gente vai até o outro para extrair algo do outro para o nosso benefício, para extrair algo do outro para a nossa produtividade, para o nosso bem-estar, esse tipo de relação expropriadora, esse tipo de relação extorquista, semelhante à que a gente vê em Gênesis, quando o irmão mais velho extorque, furta, quando o irmão mais novo furta do irmão mais velho a primogenitura, e ele recebe o nome de usurpador. Então, essas relações usurpadoras, essas relações que roubam, matam e destroem aqueles de quem a gente se aproxima, essas relações a gente nunca pode colocar essas relações no plano do amor. Podem ser relações no plano da paixão, podem ser relações no plano do interesse, podem ser relações no plano do benefício pessoal, podem ser relações até mercadológicas, como se nós estivéssemos tratando o outro como um objeto. Mas relações de amor são aquelas das quais a gente pode dizer: tudo que me atraiu em você foi você mesmo, e nada do que você poderia fazer por mim. O que é o amor? É poder dizer daqueles que estão próximos de nós que foi simplesmente a existência deles que nos atraiu para eles, e não o nosso interesse em algo neles, ou em algo que eles poderiam fazer. Por que Deus nos amou?
Como Deus nos amou? Deus nos amou, vai dizer o apóstolo Paulo, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus nos amou quando a gente não tinha nada para lhe oferecer, quando a gente não era nada para lhe tributar glória, quando a gente não oferecia para ele nenhuma resposta positiva. O que significa que ele amou a gente pelo que a gente era e não pelo que a gente podia fazer. Ele amou a nossa existência. Ele amou a nossa inteireza e não o benefício que ele poderia extrair de nós. Tipo, esse é o amor que pode se chamar de um santo amor. É o amor que vai na direção daquele e daquela simplesmente porque aquele e aquela são aquele e aquela. É uma espécie de um amor curioso. É uma espécie de um amor que não sabe sobre e quer ir na direção da diferença do outro para que a diferença do outro transforme essa própria existência. Então, vamos andar um pouquinho mais. E como é que Jesus explica para esse perito na lei? Certo? Como é que Jesus explica para esse perito na lei que ele está perguntando a coisa errada? Ele conta a história de um homem que cai na mão dos assaltantes e que vê passar por ele 3 pessoas. Um religioso, sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita, por causa das suas obrigações religiosas, por causa da força das suas tradições, dos seus cerimoniais, das suas liturgias, eles não podiam se ocupar com a dor, com o corpo, com a história, com a existência daquele que estava caído à beira do caminho. Por que eles não podiam? Porque eles são dois oficiais da religião. E eles não podiam tocar em corpos impuros, em corpos ensanguentados, em corpos feridos, porque senão eles se tornariam cerimonialmente impuros para a prática da religiosidade. Então, é como se eles tivessem dito para si mesmos: nós temos as nossas razões para não nos importar com a dor desse jovem caído à beira do caminho. Nós temos as nossas razões religiosas, os nossos motivos para passar para o outro lado, manifestar uma certa indiferença e seguir a nossa jornada. Quando Jesus disse isso, o perito na lei deve ter entendido assim: eu sei por que o sacerdote não parou para acolher uma pessoa abandonada na beira do caminho. Como é que um sacerdote iria tocar numa pessoa ensanguentada? Isso iria torná-lo cerimonialmente impuro. Como é que um levita iria tocar no corpo de alguém ferido? Isso iria torná-lo cerimonialmente impuro, porque naquela tradição era isso. Se você tocava em algo cerimonialmente impuro, você se tornava cerimonialmente impuro, segundo a crença da época. Isso aparece em outros textos. Por exemplo, quando os discípulos de João Batista ficam chateados com os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus tem toda aquela conversa: bom, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. São as coisas que procedem da interioridade, da experiência espiritual das pessoas que tornam os corpos impuros. O evangelho de Jesus vai dizer: o evangelho não é sobre tocar ou não tocar, é sobre aquilo que procede dos corações das pessoas. Por quê? Porque na época acreditava-se que o evangelho era sobre tocar e não tocar. Há uma outra cena que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E como é que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim? Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim tocando no caixão. O que é um absurdo. Se Jesus é o Messias, se Jesus é o Santo de Deus, segundo a compreensão daquela época, Jesus não podia tocar num caixão, porque um caixão traz as impurezas da morte. E isso poderia tornar aquele que toca o caixão uma pessoa impura. Tem uma outra cena no Evangelho também, que é a cena que aquela mulher com fluxo de sangue
ou seja, cerimonialmente impura, como diziam os religiosos da época, toca em Jesus. Ela toca em Jesus. E Jesus diz, de mim saiu virtude. Rosane, eu acho esse texto incrível, porque esse texto, ele é mais um que mostra uma inversão radical na lógica religiosa da época. Segundo o pensamento de senso comum na época, se uma mulher, menstruada que seja, quanto mais com fluxo de sangue de 12 anos, como era o caso dessa mulher, com uma hemorragia brutal, se uma pessoa impura toca a pessoa pura, segundo o pensamento da época, o impuro contamina o puro. Segundo o Evangelho de Jesus, quando o impuro toca o puro contagia o impuro na força da sua santidade, na força do seu amor, da sua beleza, da sua generosidade. Então é sempre o inverso para Jesus. E aqui também está acontecendo isso. O perito na lei deve ter dito, eu sei por que esse sacerdote e por que esse levita não tocaram as feridas daquele que estava caído à beira do caminho. Eles não podiam. Agora tem uma coisa que eu gostaria de dizer para você. Nenhuma das suas razões religiosas são fortes o suficiente para impedir que você ame as pessoas. Jesus está aqui estabelecendo um critério muito claro e um critério ético muito importante para a espiritualidade. Se, na sua experiência espiritual, o nome de Deus, a sua tradição, as suas crenças se constituem razão justificativa para você não cuidar de alguém, para você não tocar alguém, para você não amar alguém, para você não servir alguém, ou seja, se você usa Deus, em última instância, como um critério que distingue se você vai ou não cuidar de alguém, se você vai ou não amar alguém, se você vai ou não acolher alguém, se Deus é a sua razão de exclusão, se Deus é a sua razão de indiferença, esse Deus não pode ser o Deus de Jesus de Nazaré. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Desculpa, Zini, pode falar. Não, pensando aqui numa questão, nesse pensamento seu tão forte, tão emblemático, que no Evangelho de Cristo, não tocar o impuro, no Evangelho de fato de Cristo, aí está a impureza. Né? A sensação que eu tenho é que não tocando o impuro, aí está a impureza. Aí fiquei me lembrando aqui dos anjos, dos nossos irmãos, principalmente nossas irmãs, na verdade, nossas irmãs divorciadas, nossas irmãs solteiras, divorciadas, em um segundo casamento, ou às vezes, né, talvez divorciada 2 vezes, eu percebo que essas irmãs, elas são consideradas impuras. E eu conseguia ver na igreja a discriminação, porque os irmãos diziam, me lembro de uma situação em que esse irmão, essa senhora teve uma dificuldade, ele falou assim, olha, eu não posso te visitar, porque você está sozinha. Né? E ela precisa de uma coisa muito simples, ele não teria que ficar lá. Mas eu fico imaginando esse disparate na nossa vida cristã. E aí fico pensando, sabe, dos anjos, que um lugar em que nós tocamos o impuro, um lugar em que o impuro se torna puro pelo nosso toque, é um lugar de vida abundante, não é não? É um lugar de graça. E, dos anjos, deixa eu fazer só mais um comentário. É que, meu irmão, por que é que em meios não evangélicos, muitas vezes, se vê muito mais amor, se vê muito mais fraternidade do que muitas vezes no nosso meio evangélico? Né? Eu percebo que no meio que não seja evangélico, as mulheres divorciadas, quando estão num ciclo, quando estão em conjunto, existe mais leveza.
Mas, ou mulheres solteiras mesmo, né? Ou mulheres solteiras, tem mais leveza. Mas no meio evangélico, né? Então, eu tenho um certo medo. O que acontece com meu marido, né? Com essas mulheres lindas, né? Divorciadas. Então, existe, às vezes, no meio cristão, existe muito mais impureza, vamos dizer assim, do que no meio aí fora. Não sei se faz sentido para você. Olha, eu diria assim, minha irmã, a gente deveria se perguntar assim, olha, quais razões nos impedem de acolher o outro, de tocar a ferida do outro? O nosso problema, o problema da religião de maneira geral e também o nosso problema de maneira específica é que nós temos muitas razões religiosas que, segundo as interpretações, lembra do nosso outro encontro? Que segundo as interpretações que a gente faz delas, essas razões se colocam entre a gente e o outro. É exatamente isso, Roseni, que está acontecendo aqui. Um sacerdote e um levita não podem, pelas razões religiosas deles, tocar a ferida do outro, do desconhecido, tocar o sangue, tocar a dor, porque eles têm uma crença que lhes é impeditiva da solidariedade. Então, essa pergunta sua ela é muito importante. Eu estou aqui com uma notinha assim, justamente de algo que tem a ver com essa pergunta. A gente poderia colocar isso o seguinte, olha, a gente poderia colocar a seguinte pergunta para a gente pensar, a galera pensar, a gente debater isso em outros espaços também. Ó, quando as nossas crenças se tornam elementos de defesa, de bloqueio e de defesa, um impedimento do cuidado e da solidariedade do outro. Qualquer que seja esse outro. E aí tem uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quanto mais outro, mais autêntico o amor. Aí tem uma pergunta rolando aí, Roseni, no chat, que eu gostaria de destacá-la para a gente pensar isso. Tá. Que é a relação entre essa discussão e a codependência. São duas discussões distintas. Jesus está dizendo que o outro, que a diferença do outro, forma a nossa própria existência. Isso é uma ética do Evangelho. Outra coisa é, porque a existência do outro forma a nossa existência, eu devo me submeter a todo tipo de relação e a todo tipo de violência produzida nessa. Obrigatoriamente, eu devo me submeter a esse tipo de relação. Sabe? É diferente. Quando Jesus insere o samaritano na cena, é que Jesus está explodindo com a interpretação do perito na lei. Porque ele vai dizer assim, olha, o sacerdote não pôde cuidar. Uhum. O levita não pôde cuidar. E quem cuidou foi exatamente aquele que você não esperava que cuidasse. Uhum. Quem cuidou foi aquele que a sua tradição te ensinou a odiar. Uhum. Quem cuidou foi aquele que a sua tradição te ensinou a excluir. Uhum. Quem cuidou foi aquele que a sua tradição te ensinou a enxergar como suspeito, como misturado, como miscigenado racialmente. Ou seja, Jesus pegou aquele perfil étnico, aquele perfil histórico, aquele perfil social, que é a figura mais abjeta para o judeu, perito na lei, e disse: esse é o modelo, é essa diferença que você tem que acolher em você, esse é o modelo de próximo. Foi isso que Jesus disse. É assim que se aproxima. Dessa maneira, Jesus está dizendo o seguinte para o perito na lei: você tem que se tornar como um sacerdote. Ou como um samaritano. Uhum. Você tem que se tornar como um samaritano, porque é o samaritano que sabe ser próximo. Como é que Jesus diz para um perito na lei de Israel que ele tem que se tornar como um samaritano? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte:
você acolhe em você, você se aproxima e acolhe em você aquelas diferenças que você está acostumado a negar, a repelir. E apenas no acolhimento dessa diferença, essas diferenças que as suas tradições te ensinou a rejeitar, é apenas aí que você conhece a relação de aproximação, a relação de hospitalidade, e é apenas aí que você conhece o amor. O que foi uma coisa muito interessante aqui, quando você falou sobre isso, acolher o outro dentro de nós mesmos, sabe o que me remeteu? Dos anjos, me remeteu aos nossos grupos de apoio. Porque quando eu estou ali, eu estou acolhendo a outra pessoa. Eu não estou acolhendo apenas as palavras da outra pessoa. Isso. Não, eu estou com o telefone desligado, eu estou toda ouvidos para essa outra pessoa, eu não interrompo, eu não dou pitaco, faz isso, faz aquilo outro. É um exemplo muito lindo de acolhimento quando eu estou naquele grupo, quando eu ouço aquela pessoa. Me chamou a atenção. E outra coisa também, para essa pergunta dessa irmã querida, acho que foi uma irmã que fez, que me chamou a atenção, é que esse samaritano, ele vai e cuida, mas ele vai para o que ele tinha que fazer. Isani, não é verdade? Ele vai e ele fala, eu vou voltar. Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu acerto. Ele não deixou de fazer a viagem que ele tinha que fazer em função. Ele cuidou, né? Ele falou, olha, eu vou acertar depois, mas ele não deixou de fazer. Se esse samaritano fosse codependente, ele cancelaria talvez tudo. Vou ficar aqui até ele ficar bem, eu vou ficar aqui de plantão, né? Porque o amor do samaritano talvez não fosse pela pessoa, mas por ele mesmo. Seria egóico, né? Exato. Uhum. E na codependência, é isso, na codependência existe um elemento narcísico na relação. Você, no fundo, está se amando naquela relação de dependência. E controlando também o outro. Porque não é eu sempre falo, Felipe, o codependente, ele é muito bonzinho, porque, na verdade, ele é muito doentinho. Desculpa, pode continuar. Exato. E o que eu estou querendo dizer é que só é possível a gente aplicar a força ética dessa palavra aqui, de Jesus, se a gente descentra a ideia de um eu, de um super eu. Isso. Porque a codependência é uma realização do super eu ainda. Isso. Aqui é o seguinte, aqui a diferença do outro está mostrando para mim que eu me identifico nele, na dor dele, na vulnerabilidade dele, porque me identifico na humanidade dele, cuido dele na medida das minhas possibilidades, cuido de mim na medida das minhas possibilidades, ou seja, sou solidário à precariedade dele, mas sou solidário à minha precariedade, sou solidário à necessidade dele, mas sou solidário à minha necessidade, porque eu aprendi que nós estamos identificados na dor, e não que supostamente a minha força é mais forte que a dele, e não porque supostamente a minha dor é mais dor do que a dele, e não porque supostamente a minha beleza é mais beleza que a dele, sabe? A minha capacidade é mais capacidade que a dele. Não. Aqui já não há uma competição entre narcisos. Aqui há uma solidariedade entre iguais. Aqui já não há uma relação de dominação. Aqui ambos estão colocados numa relação de hospitalidade. Ou seja, quando o perito na lei aprende que ele tem que ser como o samaritano, Jesus está dizendo, olha, você tem que acolher a diferença do outro, você tem que acolher a diferença daquele que você aprendeu a rejeitar. Essa diferença vai transformar você, mas a sua diferença também vai transformar ele. Porque hospitalidade é hospedar o outro em mim e deixar que a existência do outro me revolucione. Repete isso. Repete. Hospitalidade, que tem a ver com essa imagem da casa, é hospedar o outro em mim e deixar que a existência dele me revolucione. Isso é tremendo. Também o outro. Exato. E aí tem uma coisa, a gente não pode, Rosane, pegar essa ética
E reduzir, isso é importante, é porque isso é muito difícil de explicar. Teria que fazer dessa forma mesmo como você falou, dar muitos exemplos. A gente não pode reduzir essa ética a certas formações relacionais insalubres, certo? Porque, olha, acolher o outro não é anular a minha existência, anular as minhas singularidades em nome de uma relação patológica, em nome de uma relação adoecedora. Não. Acolher o outro é deixar-se transformar pelo outro, pela história do outro, pela potência do outro, pela beleza do outro, e também transformar o outro pela sua beleza, pela sua história. O que significa que as partes do encontro, Roseni, elas nunca param de se transformar na direção de uma espiritualidade libertadora. Diferente do codependente, que ele ajuda, mas ele quer de volta, ele exige de volta. Né? Eu dou, mas eu tenho que pagar muito caro. Né? Você recebe do codependente, mas você tem que pagar muito caro. Sim. Porque ele não se permite mudar por você, porque ele já chegou lá. Inclusive, é por isso que ele está ajudando, né? Inclusive, por isso que ele está ajudando, porque ele já chegou lá. Não existe a reciprocidade, não, dos anjos. Não existe uma identificação. Existe aqui uma sensação de superioridade, existe aqui uma sensação de especialidade, existe aqui uma sensação de mais santidade, de mais habilidade. Ou seja, não existe reciprocidade. Na linguagem dessa época aqui, não existe alteridade. É tipo assim, Roseni, os irmãos aqui não se olham nos olhos. Sabe? Interessante. A relação de dependência e codependência, ela não é uma relação... Olha, Roseni, essa é uma expressão muito bíblica, hein? Ela não é uma relação face a face. Olho no olho. Tem um véu... Olha, essa passagem é muito bonita. Paulo escreveu nos Coríntios. Ele fala que Moisés, quando descia do monte, usava um véu porque a sua face era muito resplandecente. Lembra disso? E aí Paulo diz assim, olha, com Jesus não é assim. Nós olhamos para Jesus de rosto descoberto. O que significa isso? Na religião, numa certa tradição mosaica, a diferença entre pessoas exigia que umas usassem véu e outras ficassem envergonhadas. Umas tivessem um rosto resplandecente e a outra tivesse a sua, sabe, a sua pecaminosidade revelada por aquela glória. Paulo está dizendo assim, com Jesus não é assim. Jesus vem de rosto descoberto. Para que as pessoas se olhem rosto a rosto, na igualdade do rosto, sabe assim, olha, na pele, na ruga, na limitação, no cansaço, no sofrimento, sem o véu que faz uma divisão e que denota um superpoder. E esse superpoder, que a gente chama hoje de narcísico, de superegóico, os antigos chamavam de idolátricos, chamavam de diabólico, ou chamavam de vaidade. Você é vaidoso, é esse super orgulho. Ou orgulho mesmo, né? Eclesiastes e Provérbios trabalham também com a ideia de orgulho. Paulo também fala sobre o orgulho. Não pensem de si mais do que lhe é devido. Tenham uma perspectiva equilibrada a respeito de si mesmo. E aí, Rosine, uma coisa interessante. Quem nos dá equilíbrio a respeito de nós mesmos? A diferença do outro. Levar a sério a diferença do outro. Levar a sério é afirmar a diferença do outro. Tem um outro elemento aí na codependência que é problemático, que é a diferença do outro é sempre patológica em relação à minha especialidade. A diferença do outro é sempre problemática em relação à minha sabe? Não, aqui na alteridade, a gente leva a sério aquilo que é aparentemente estranho. Então, por isso que Jesus chama o samaritano para a cena. Isso deve ter sido um escândalo. É como se Jesus chamasse hoje exatamente aquelas pessoas que nós achamos mais diferentes, mais esquisitas, mais repulsivas. É como se Jesus colocasse essas pessoas na nossa frente e dissesse: você
para conhecer o meu amor, precisa entender, compreender, discernir a existência dessa pessoa aí dentro de você. Escutar a voz dela, escutar a história dela e deixar essa história te modificar. Não é isso que você falou, não é fazer ouvido formal, é fazer uma escuta que permite com que a fala do outro, a voz do outro te transforme. Que a voz do outro te modifique, te revolucione. Por isso que Jesus traz o samaritano e diz, e pergunta, quem foi o próximo mesmo? E aí o perito na lei, Rosine, ele está sem saída. Ele Tá encurralado. foi Aí Jesus, então, é isso? Você descobriu, né? Então faça o mesmo. Ou seja, vai lá no mundo e seja igual o samaritano. Aí, para fazer aquela ponte que eu sei que você quer que eu faça, e eu quero fazer também, Jesus foi esse samaritano aí, Rosane. Jesus foi esse samaritano. Jesus foi esse samaritano. Ele foi essa pessoa, e ele ainda é essa pessoa. Que mantém uma certa... Ele é estrangeiro. Jesus é estrangeiro para a gente. Jesus é de outra nacionalidade. Jesus é de outra raça. Jesus é de outro povo. Sabe? Jesus fala outra língua. Jesus está lá do lado de fora daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente formatou, daquilo que a gente hierarquizou a respeito de Deus. E ele diz assim, olha, se você quiser me conhecer, você vai ter que sair daí desse mundo, vai ter que negar a si mesmo e vai ter que me seguir. Ou seja, você vai ter que seguir a diferença que eu sou. Ou então, na linguagem de João, você vai ter que trazer Jesus para dentro de você. Você vai ter que trazer esse grande samaritano, você vai ter que trazer esse grande outro para dentro de você. Porque se você não consegue, meu irmão e minha irmã, acolher a diferença do outro para aprender o que era amar, você não vai conseguir acolher a diferença de Jesus. Os preconceitos que você nutre contra a diferença do outro, eles são preconceitos que você está nutrindo contra Deus e contra Jesus. Porque Jesus só se revela, Jesus só se manifesta quando você vai na direção da diferença do outro e trata com generosidade a existência diferente do outro. É aí que você conhece o amor a Deus e o amor a você mesmo. Porque agora você reconheceu o seu próximo. E essa experiência de reconhecimento te transforma em alguém que ama e em alguém que sabe ser amado. Então, Jesus é esse grande samaritano aí, pra gente. Eu me lembrei de uma situação aqui que eu acho que reflete exatamente o que você falou. Nos nossos grupos de apoio, é para o agredido e para o agressor. Isso. Então, teve uma pessoa muito querida, alguns anos atrás, que veio porque ela tinha sido... o marido tinha traído-a. Né? Então, ela veio com muita dor por ter sido traída, pelo fato dele ter ido embora com outra pessoa e chegar no grupo de apoio. Foi para o grupo de traumas e feridas emocionais. Na época, eu era líder desse grupo. Uhum. No mesmo grupo, veio uma mulher cuja dor era estar com um homem que tinha deixado a sua esposa para ficar com ela. Uhum. Então tinha uma dor ali, porque ela o amava, eles estavam prontos a se casar de fato, o divórcio já estava acontecendo, já tinha acontecido, na verdade, e essas duas se encontram nesse grupo dos anjos. Uhum. Uma, a dor de ter sido traída, e outra, basicamente, a dor de ter sido a razão de uma separação. E foi absolutamente lindo eu ver uma sentindo a dor da outra. Olha aí. Uhum. Olha que coisa linda. E é isso que você falou, acolher o outro dentro de si mesmo. Então, eu tenho certeza que as partilhas de uma abençoou a outra. Porque essa que ia casar com o rapaz que tinha deixado, tinha muita dor. Sim, e ela não se
imaginou, né? Então, eu acho que é isso, né, não? Que você falou. Essa história é maravilhosa. Porque o que tem aí, olha só uma coisa importante, ó. É isso que eu estou tentando explicar. Independente da forma social das nossas relações, casamento, não casamento, separação, isso são formas sociais da nossa relação, certo? Independente, a parte disso, ou seja, transcendendo isso, essa ética de Jesus transcende isso, transcende a forma imediata da nossa relação e diz assim, olha, todo outro, todo estranho tem algo a te revelar sobre você mesmo. Nossa, repete isso dos anjos. Repete, por favor. Assim, ó, todo Não, estranho... é porque é rico. Pode falar as mesmas palavras, porque é muito forte, é lindo. Sim. Todo estranho, todo outro, independente da forma social da sua relação, todo outro tem algo a te revelar sobre você mesmo. Lindo. Jesus está dizendo assim, olha, perito na lei, porque tem uma problemática aqui, Rosine, que é o seguinte, olha, esse perito na lei, ele aprendeu a odiar o samaritano. Uhum. Ele ouviu a formação religiosa dele todo, que o povo samaritano é um povo racialmente misturado. Então, além de... Aqui tem um problema racial, problema étnico-racial. Jesus está destruindo aqui nesse texto. Mas, sem entrar nisso ainda, ele aprendeu isso. Então, o que Jesus está dizendo? Conectando com aquela outra palavra nossa. Você tem uma interpretação muito limitada da vida. Perito na lei. Você acha que aquilo que... Olha só, que aquilo que te ensinaram sobre o outro, que aquilo que você conhece por discurso, por preconceito sobre o outro, você aprendeu que isso determina você e determina o outro. Eu quero dizer que não. Que o encontro com a diferença transcende essas determinações. Ou seja, é possível que você vá lá. Vou contar um exemplo. É possível que eu chegue... É possível que eu chegue numa pessoa que eu tenho uma diferença ideológica com ela profunda. E que eu, inclusive, já saiba o que ela vai falar. Mas se eu abro o espaço para que ela expresse, não a linguagem, mas para que ela expresse a sua existência, pode ser que eu saia dali transformado. A gente está falando de um nível de transformação que excede as formalidades políticas, ideológicas, sociais das nossas estruturas sociais, e a gente está falando de algo, minha irmã Roseni, que excede aquilo que é dito. Trazer o outro para dentro de nós, como você falou, é a palavra do outro? Mas é mais do que isso. É desligar o celular para prestar atenção nos afetos da palavra, no coração da palavra. Meus irmãos e irmãs, seres humanos não se conectam apenas pelo que é dito. Seres humanos não se relacionam apenas pelo que é conscientemente dito. Seres humanos se relacionam partilhando muitos afetos, muitas subjetividades, muitas emoções para além das palavras. Amém. Histórias. Tem uma fotógrafa, uma filósofa da fotografia que eu gosto de ler, que é a Susan Sontag, e ela fala isso, olha, se você focar a sua visão em alguém, mesmo que esse alguém seja super conhecido seu, se você focar a sua lente e falar assim, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu ainda não captei nessa pessoa, e você prestar atenção ali, naquela cena, naquele quadro, daqui a pouco aparece algo novo naquele alguém, e aquele algo novo, se você souber acolher, ele te transforma. Às vezes a gente para a fotografia e diz assim, poxa vida, como você contou a história, né? Essa pessoa aqui, que eu estou vendo, ela é a autora da violência que me trouxe para esse lugar onde eu estou. Mas deixa eu ouvir essa mulher para além dessa experiência, sabe? Para além desse acontecimento. Deixa eu ouvir a história dela. Olha, eu suspeito, Roseni, que a gente não tem a grandeza ainda espiritual,
para essa tarefa, mas a gente busca isso aí juntos e juntas. E tem uma outra coisa, a gente tem que suspender os nossos julgamentos religiosos para que isso seja possível. Porque lembra, o sacerdote e o levita não conseguiram acolher o outro. O samaritano acolheu o outro. Por quê? Porque ele não tinha as mesmas razões religiosas que o sacerdote e o levita. Uhum. Que riqueza. Então, às vezes, para a gente acolher o outro ali, a gente tem que desligar uma chavinha aqui, chamada preconceito religioso, e tentar assim, beleza, peraí, para além disso que eu sei dele, o que ele está me dizendo? Minha irmã querida, inclusive, isso é uma coisa que a gente precisa falar mais. A palavra que sai do outro é muito mais do que essa forma linguística aqui, ó. Sim. E é por isso que esse círculo aí que vocês criam é um círculo espiritual singular. Amém. Porque os afetos estão circulando ali, as memórias. E o ser humano, ele é uma existência super criativa para acolher essas coisas e elaborar essas coisas de maneira nova, de maneira libertadora. E se for necessário fazer uma suspensão no juízo, no preconceito religioso, para conseguir acolher a diferença do outro, esse é o caminho do nosso amor. Amém. Esse é o caminho do nosso amor por Deus, esse é o caminho do nosso amor, inclusive do nosso amor próprio. Que riqueza, que riqueza. Eu estava pensando aqui numa pergunta que as pessoas podem levar. Na verdade, queria até fazer uma confissão aqui para você, para que a gente consiga fazer uma coisa diferente. Tinham várias perguntas, mas foi muito bom nós irmos até o fim com o que você tinha para partilhar com a gente nessa dividida de bola. Obrigada pela oportunidade de fazer. Então, eu tenho uma pergunta, olha, tem uma pergunta da Ellen, da Aline, eu tenho do Júlio, e eu tenho, na verdade, tem Marcos Chieme, Júlio, Ana, Patrícia, Morris, Aline e realmente da Ellen. Então, eu vou te passar agora à noite essas perguntas, e aí você poderia responder para a gente no nosso Celebrando Recuperação IBAB, no nosso Instagram? Pode Fechado. ser? Tá bom, querido? Então, fazer dessa forma. Vocês vão ter todas as perguntas respondidas, à medida da possibilidade dos anjos. E eu pensei numa pergunta para levar para os nossos grupos agora, como... Veja se eu vou formular direitinho, dos anjos. Na vida de quem eu sou samaritano? Maravilhoso. Pode ser? Na Exatamente. vida de quem eu sou o samaritano. Né? Ó, Roseni, tem isso, ó. Na vida de quem eu sou o samaritano, tá. E quem é o samaritano para mim que eu devo aprender a imitar? Fechou. Porque se eu só for samaritano na vida de alguém, existe grande possibilidade que eu sou samaritano de um jeito egóico. Sim, né? Perfeito. Porque tem que ter essa alteridade, não é mesmo? Perfeito. Eu também tenho que ser olhado. Né? Perfeito. E muitos de nós, lidando com a religiosidade, nós fomos samaritanos na vida de muita gente, mas nós nunca permitimos que alguém fosse samaritano na nossa vida, porque nós não podíamos. Né? É um orgulho, né? Não ter samaritano na nossa vida é que eu dou conta, eu só estou aqui para ajudar. Então, tá bom. Então, na vida de quem eu sou samaritano e quem é o samaritano, quem são os samaritanos na minha vida? Queridos, é tão legal uma reflexão que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber. E o desafio que eu estou levando dessa reflexão que o dos anjos trouxe é todas as diferenças falam sobre mim. Como que foi? Você falou dos anjos? Tem algo a revelar sobre a nós mim. mesmos. Sobre nós Olha mesmos. que tremendo. Todas as diferenças têm algo que revela de mim a mim mesmo. Eu queria também falar uma coisa que talvez seja útil para muitas pessoas de vários celebrandos. No Celebrando a Recuperação, nesse programa, não é o que eu falo,
Eu gostei tanto do que o dos Anjos falou, porque, na verdade, eu, como líder de grupo, como líder de grupo de apoio, eu não falo. Eu Uhum. não dou pitaco, eu ordeno a classe. Mas eu conto para vocês como é que eu descubro um líder no Celebrando, se é que eu posso falar a palavra líder. Um dos maiores líderes que nós tivemos no Celebrando foi um homem que não falava bem, e era um homem que não tinha um trato exegético da palavra de Deus, mas ele acolhia. Ele Uhum. acolhia. Ele era um homem que acolhia. Ele tinha uma esposa que permitia que ele acolhia. E eu falei, olha, o limite de ter padrinhos e tal, 3 pessoas. Esse querido me liga e falou assim, olha, é que eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto, e acontece que eu tenho 7 homens caminhando comigo. Você acha que é muito ruim? Queridos, nós muitas vezes nos perdemos com a exegese, nós nos perdemos com esse poder que o dos anjos falou. Muitas vezes nós investimos, mas é em pessoas que têm certas características. Né? Descubra, se você é samaritano de gente que é tudo igual, tem alguma coisa de errado, não é não? Exatamente. Se você é samaritano na vida de gente que é tudo igual, alguma coisa tem de errado. Então eu quero terminar hoje agradecendo muito ao dos anjos, dar esses insights preciosos. E a semana que vem nós vamos falar, vamos continuar esse assunto de uma certa forma sobre codependência com um homem querido. Ele vai falar da história de vida dele, ele vai contar como que ele é um pastor. Ele é um pastor que aprendeu a ser samaritano. Ele é um Amém. pastor levita que aprendeu a ser samaritano dentro desse programa tão abençoado que é o Evangelho de Cristo. Vamos para os nossos grupos, que Deus nos abençoe. Se você está aqui online, partilhe dos nossos grupos. Está aí, o link está aí, entra num dos grupos e você vai ser muito abençoado. Uma boa noite e até a quarta-feira que vem. E dos anjos, Marcinha, muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigada por esses surdos e surdas que estão celebrantes e tenhamos uma boa noite. Até mais, queridos. Beijão.